Boa tarde, amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta tarde linda, maravilhosa que o Senhor nos fez, dando continuidade para vocês toques inesquecíveis. Hoje pela manhã nós falamos sobre como estudar a palavra de Deus. E agora nós vamos falar por que estudarmos a palavra de Deus, a importância. É crucial para as nossas vidas, amém? Te convido agora a conversarmos com Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença para Te adorar, para, ó Deus, clamar ao Senhor o perdão e a misericórdia, para que o Senhor envie o Teu Santo Espírito a nos ensinar a Tua santa e gloriosa palavra, trazendo para nós, ó Deus, o conhecimento e a sabedoria. Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê um coração purificado, puro e um espírito reto na Tua presença, mãos limpas e pés calçados com o Evangelho da paz. Ajuda-nos nessa lição desta hora. Nós te clamamos assim no nome santo, amado e precioso do Senhor Jesus. Amém? Então, o tema hoje é como a importância de estudar, não, como já foi, perdão, por que estudarmos a palavra de Deus? Por quê? Qual a importância disso? Amém? Então, dando continuidade, nós vamos falar aqui a importância da palavra. Vamos aqui no versículo, ainda em Deuteronômio, vamos aqui, Deuteronômio capítulo 6, versículo, não, vamos primeiro, capítulo 4, versículo 10. Olha o que o Senhor nos diz. No dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse, ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então, aqui a importância do ensinamento da palavra. Agora nós vamos ver aqui exatamente isso, a importância do ensinamento desta palavra. O sábio Salomão, isso eu estou repetindo um pouco do que foi dito de manhã. O sábio Salomão tinha consciência da importância de os pais atuarem como professores de seus filhos. Ele disse, abre aspas, que está escrito na palavra, lá em Provérbios, instrui o menino no caminho em que deve andar. Por quê? E até quando envelhecer, não se desviará dele. Dele o quê? Do bom caminho do Senhor Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós falamos caminho aqui na palavra, você está se referindo a seguir a Jesus. Quando nós falamos de palavra, nós falamos do Senhor Jesus. Amém? Provérbios 22, 6. O mesmo Salomão, que se tornou um sinônimo de sabedoria, reconheceu a importância, o motivo porquê dos seus pais em sua formação espiritual e intelectual. Ele disse, entre aspas, porque eu era filho de meu pai, de Davi, né, o rei Davi, tenro e único em estima diante de minha mãe. Ele ensinava-me e dizia-me, retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Provérbios 4, 3 e 5. Adquire a sabedoria. O que é a sabedoria? Há uma grande diferença da pessoa ser inteligente e ser sábio, tá? Porque a sabedoria fala de Jesus Cristo, do Espírito Santo, porque Ele é o Senhor de toda a sabedoria. Dando continuidade aqui. Desde sempre, não só os pais eram responsáveis pela educação da criança, os professores também influenciavam na formação intelectual, moral e até religiosa da criança. Atos
22, do versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O próprio apóstolo Paulo havia sido instruído aos pés de Gamaliel, um respeitado professor e rabino judeu do primeiro século. A ética e a moral cristã precisam voltar com urgência para as nossas salas de aula, se quisermos formar uma geração melhor para o futuro. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 e 6, Paulo exalta o excelente papel que a mãe e a avó de Timóteo tiveram na educação bíblica daquele jovem obreiro. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo enfatiza novamente a instrução bíblica que Timóteo recebeu dos seus pais, dizendo-lhe, entre aspas, desde a meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio, olha aqui o porquê, que pode fazer-te sábio para a salvação. Aqui está a chave, pela fé que há em Cristo Jesus. Porque é pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim que nos vamos adquirindo a salvação. Paulo exalta o grande valor que a palavra de Deus possui na educação das pessoas, dizendo, entre aspas, toda a escritura é divinamente inspirada, ao porquê aqui, proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Gravem isso. Jesus Cristo, o mestre dos mestres e Senhor dos senhores, afirmou que, entre aspas, que é a palavra de Jesus Cristo, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Mateus capítulo 13, versículo 52. Os escribas eram os professores da época, os quais tinham a chave do conhecimento. Jesus quis dizer que o escriba instruído, preparado e bem exercitado na palavra de Deus é semelhante a um pai de família que tem armazenado em seu depósito muitas coisas boas para ensinar aos seus filhos. Os pais devem abrir o seu tesouro de conhecimento e de bons princípios para repassar aos seus filhos. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, Paulo aconselha aos pais, entre aspas, que é a palavra de Paulo, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, porque todo pai quer ver o filho realizado, feliz e vivendo para sempre. Por isso, instrui na palavra. Conclusão. Na sociedade cada vez mais corrompida em que vivemos, a responsabilidade dos pais cristãos de educar os seus filhos na palavra de Deus é maior ainda. Pois, se os pais não educarem os seus filhos no temor do Senhor, estes aprenderão coisas erradas pelos maus exemplos que a própria sociedade repassa a cada dia aos que estão inseridos em seu perverso sistema. O mau exemplo já começa pelos líderes que governam o nosso país. Daí a necessidade vital de imitarmos mais ainda o bom exemplo de Cristo e de seguir os seus passos. Amém? Isso é uma reflexão para você. Repasse novamente a ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus para que você guarde no seu coração. E o motivo principal, herdar o reino do céu, ser cordeiro que vai estar à direita de Deus Pai. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus na face da terra e o povo de Deus possa dizer amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz.
Um abraço bem apertado e um beijo no seu coração. E até amanhã, se Deus quiser, com mais uma reflexão. Amém? Glória a Deus.